Fala aí, meus garotos ou minhas garotas. Neste vídeo eu vou explicar o que é DLP, como que a gente configura uma política e eu vou além. Vou mostrar na prática funcionando para vocês. Antes de tudo, se você não me conhece, eu me chamo Denilson, trabalho aqui na Atentivo. Nós somos uma empresa de tecnologia. Então, se você não tem um parceiro de TI, entre em contato conosco e bora fechar uma boa parceria. E eu já vou deixar um recado para você que é empreendedor, estudante de tecnologia ou você que trabalha no suporte técnico de alguma empresa. Nós aqui da Atentivo desenvolvemos uma página de treinamento 100% exclusiva. Nela tem conteúdos de Exchange Online, estruturação de SharePoint, automações com Power Automate, migração de e-mails. Tem alguns conteúdos que já estão aqui no canal, mas tem outros que você só vai encontrar lá. Então acesse páginas.atentivo.com.br/treinamento. Você se inscreve e vai receber o link de acesso no seu e-mail. Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o DLP, sobre o Data Loss Prevention. Muita gente já ouviu falar, mas também muita gente às vezes não sabe o que é. Data Loss Prevention, traduzido para o português, é prevenção contra a perda de dados. E hoje em dia, por causa das adequações de LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, muitos GPO chegam aí para os técnicos de TI e falam assim, olha, o que a gente consegue criar de conformidade dentro do sistema? Esse aí é um questionamento normal hoje em dia. E é por isso que eu tô aqui. A gente está entrando nessa parte de segurança com rotulagem de e-mail e agora com DLP. E esses dois produtos dentro do Microsoft Purview, eles se conversam. Então, se você quer saber sobre rotulagem, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link que a gente publicou esta semana, hein? Mas enfim, como que funciona o DLP? Como que ele previne a perda dos dados? A gente consegue trabalhar com uma condição, onde essa condição vai nos retornar uma ação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui e foi a política que a gente criou aqui e deixou propagar. Se um e-mail conter CPF ou RG, enviar para aprovação de um gestor. Então a condição é o CPF e o RG e a ação é enviar para aprovação do gestor. Então o DLP funciona dessa forma. O licenciamento do DLP ele tem tanto no Exchange Online Plano 2 quanto também nos pacotes Enterprise do Microsoft 365. Editor, coloca aí na tela o site do m365apps.com. Esse site você consegue diferenciar e ver o que tem em cada plano do Microsoft 365. Já fica aí uma dica boa para você, hein? O Data Loss Prevention ele não trabalha só com essa política, ele tem o gerenciador de atividades e também tem a parte de auditoria. Só que essas ações dentro do DLP, elas precisam de um licenciamento à parte. Mais para frente aqui no canal a gente vai ter alguns vídeos que a gente vai mostrar esse processo de auditoria e esse gerenciador de atividades dentro do Purview. Já estou aqui na tela do computador, inclusive com o meu locatário aberto. Então vamos lá, o locatário no caso seria o tenant, tá? Quando a gente fala dessa parte de DLP, AIP, auditoria, a gente está falando de conformidade. Então é muito importante que a gente consiga segmentar e entender a diferença entre conformidade e segurança. Então vamos entrar aqui na conformidade do Microsoft 365, que é o nosso famoso Microsoft Purview, né? E aqui dentro nós vamos em prevenção contra a perda de dados. Vamos aqui em política. Lembrando, tá, pessoal? Acho que eu já falei, mas repetindo novamente, as políticas dentro do 365, elas demoram para propagar. Então o que mais me aparece aqui é a galera falando, olha Denilson, eu configurei a política, mas não funcionou aqui não. Só funcionou aí quando você fez, mas aqui não. Isso é porque a galera não espera propagar. Então criou a política, aguarda. Pode demorar de 24 a 48 horas, tá bom? No meu caso aqui eu já tenho essa, que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou começar uma do zero aqui, que aí a gente tem uma visão melhor para o nosso tutorial aqui. Então vamos lá. Eu vou até mover minha facecam para o outro lado, que eu acho que fica melhor. Aqui a gente tem alguns modelos e também a gente pode começar uma do zero. Esses modelos, pessoal, eles são segmentados também por países, tá? Até porque cada país tem a sua Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no Microsoft 365, sempre que você for trabalhar com políticas de conformidade, lembre-se de selecionar o Brasil, tá? Não vai sair colocando RG ou CPF, que às vezes pode ter alguma nomenclatura que é de outro país, entendeu? E aí se selecionar errado ali, não vai funcionar a sua política. No nosso caso aqui, eu vou criar uma política personalizada.
ok? Política teste, eu vou colocar o nome só para a gente testar mesmo. Se a gente trabalhasse com a parte de grupos de administradores no Azure com acesso condicional, a gente poderia colocar aqui também. Precisa de um licenciamento E5, tá? E aí aqui a gente vai selecionar os locais. No nosso caso aqui, vamos trabalhar com essa parte de DLP só em e-mails, tá? Posteriormente, a gente vai aí gravar alguns conteúdos para sites do SharePoint, contas do OneDrive, dispositivos, que aí a gente vai trabalhar aqui com MDM Intune. Isso aqui é bem legal. Mas no nosso caso aqui agora, só a parte de e-mail. E aí se a gente selecionar aqui um grupo de distribuição, essa política só vai ser atrelada a este grupo, tá? Ah, não selecionei nenhum grupo, então vai para todo mundo da organização. Aqui eu quero criar ou personalizar uma regra, e é nesta página que está a cereja do bolo, tá? Vamos criar uma nova regra aqui, regra 01. Aqui na regra 01, a gente vai colocar uma condição. Qual condição que eu quero? Bom, tem várias, pessoal. Você pode ir lendo aqui e vendo o que se adequa à sua empresa, ou se você está num processo aí de adequação, abre essa tela aqui com o DPO e mostra para ele, porque aí ele também vai ter uma visão do que ele quer, do que ele busca. Mas aqui tem N possibilidades, tá? A gente vai colocar aqui o conteúdo contém, tipos de informações confidenciais ou rótulos de confidencialidade. No nosso caso aqui, vamos criar de informações confidenciais, que é o que o pessoal mais solicita. E aí aqui a gente pode selecionar CPF, dar um Enter. Ó, Brasil CPF Number, ele sempre coloca o nome do país, que nem eu falei para vocês. E RG. Ó, RG, você percebe que tem mais, ó. Viu? CPF só tem um, mas olha o RG. Então tem Argentina, Luxemburgo, então tem que ficar ligado nisso aí. Vamos adicionar aqui. E agora a gente vai colocar a nossa ação. Então criamos aqui a nossa condição e agora a gente vai colocar a nossa ação. Qual que vai ser a ação? Aí a gente tem várias também. O que eu criei naquela política foi essa aqui, ó, encaminhar a mensagem a aprovadores específicos para aprovação. Que aí seria o gestor da pessoa, o gestor do departamento. Eu acho legal, às vezes, você pegar ali o gestor financeiro ou o gestor de RH, perguntar para eles quais são as informações confidenciais que trafegam ali e que ele deseja ter o controle. E aí você pode criar essa política aqui para cada departamento. Aí aqui, no nosso caso, se a gente adicionar essa ação, a gente vai ter a opção de adicionar pessoas. Vamos colocar aqui pessoas. Temos a opção de notificar o usuário que está enviando. Substituição do usuário. Pessoal, isso aqui vem por padrão bloqueado. Por quê? Senão você vai possibilitar com que o usuário possa restringir a política. A gente consegue habilitar isso aqui no PowerShell. Então tem um comando lá que a gente executa e a gente consegue habilitar. Aqui a gente tem relatórios de incidentes. Então se você criar uma política que direcionada a malware ou alguma coisa assim, aí você pode notificar os administradores, né, de TI ali, a galera de infra e tal, então é uma possibilidade. E nós temos aqui a prioridade da regra. Então, se houver correspondência por essa regra, pare de processar políticas e regras de DLP adicionais. Então as outras param de ser executadas e essa aqui entra sempre em vigor como prioridade. Vamos dar um avançar aqui, um salvar, né? E olha só que interessante, pessoal. A gente consegue aqui criar mais de uma regra, tá? Em uma só política. Então, se eu quisesse criar uma outra regra aqui, é só eu clicar aqui em criar regra e fazer outras condições e ações aqui. Vamos dar um próximo. Aí a gente tem a opção de testar, de ligar imediatamente ou manter distante, que aí você vai só ativar mais tarde. E aí eu deixo um recado aqui para você que está começando a trabalhar com essa questão de políticas dentro de um ambiente de produção. Sempre que você for criar algo novo, você deve testar antes, porque essa parte de política, se ela propagar uma informação ou algo errado, pode parar toda a sua operação, e eu já vi isso acontecer na prática, então cuidado aí, pessoal. E aí aqui a gente sempre testa primeiro,
mas no nosso caso aqui eu não vou criar, tá? Eu já tenho uma política ali, era só dar um próximo aqui, eu vou cancelar. Agora vamos testar a nossa política aqui. Seguinte, pessoal, uma informação importante. Muita gente me questiona o seguinte: Denilson, o DLP, ele consegue ler PDF? Sim, ele consegue ler. Só que tem uma informação ainda mais relevante, tá? Ele faz uma validação para ver se aquilo é realmente um CPF válido ou não. Então, assim, se você testar com um CPF inválido, que não seja o seu CPF ou de alguém vivo, um ser humano, não vai funcionar a política. Então a Microsoft tem uma inteligência por trás e por isso que ela pede até o país para de fato conseguir validar se aquela informação é verdadeira ou não. Vamos testar aqui então. Eu tô com o e-mail de um colaborador nosso aberto, que esse colaborador é da nossa organização. Ó, atentivo.com.br. Vamos clicar aqui em novo e-mail. Legal. Eu vou fazer 2 e-mails, tá? Eu vou fazer um primeiro e-mail aqui com o meu CPF. Então, vou colocar um assunto aqui, segue CPF. E aí, como eu disse, tem que ser um CPF válido. Então, eu vou colocar o meu aqui. Editor, borra aí, hein? Meu CPF é... Legal. Agora, vamos dar um enviar. E olha só, pessoal, eu vou criar um outro e-mail. Neste e-mail vai ter um arquivo em PDF, que dentro desse arquivo vai conter o meu CPF. Então eu só vou dar um inserir aqui, ó, anexar. Olha só para vocês verem. Nesse arquivo aqui, ele já estava até ali, mas eu vou clicar aqui de novo. Eu nem coloquei o nome do arquivo como CPF. Coloquei aqui como documento. E aqui no assunto eu vou colocar segue documento. Eu vou colocar aqui para enviar para o Marcos. Então, o que está acontecendo? O Jauro está enviando para o Marcos essas informações e eu sou o gestor. Então, eu vou receber para aprovar ou recusar esses e-mails. Então, vamos lá. Eu vou dar um enviar agora. Vamos lá agora no meu e-mail. Eu vou abrir ele aqui. E olha só, pessoal. Chegou o primeiro aqui. E eu consigo visualizar a mensagem. Aqui você já consegue ver o assunto, tá? E aqui a gente tem o nosso PDF. Lembra que eu nem coloquei o CPF no assunto ou no corpo. Tá dentro do documento. Ah, ele abriu agora. Ó. Então aqui, que é o primeiro e-mail, tá? Que tá no corpo ali. Ele mostrou certinho, ó. Que é esse aqui. Agora esse aqui, olha só que bacana. Não tenho nenhuma informação de CPF no corpo ou no assunto, e muito menos no título do PDF. Mas dentro desse PDF, eu tenho o meu CPF. Legal? Então isso é uma dúvida que muita gente tem, muita gente. E aí aqui eu posso, olha só, aprovar ou recusar esta mensagem. Bom, então essa é uma política simples de DLP, que muita gente tem dúvida, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças mexer com isso, mas não é. Quando a gente começa a mexer e fazer os testes, a gente vê que é simples. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever, deixar um like, um comentário, porque isso é o que nos motiva a criar mais conteúdos para vocês. E se inscreve lá na página de treinamentos, que você vai aprender muito mais. Legal? Um grande abraço, fui!